Nosso título da mensagem de hoje é A Escolha do Caminho da Cruz. Eu estava lendo algo a respeito de igreja, de como que hoje está muito no foco as igrejas grandes, lotadas, cheias de gente, com atrações, com um monte de coisas que enche a igreja. E eu estava lendo algumas coisas a respeito disso, e em uma determinada, eu li, uma determinada igreja, ela contratou, geralmente essas igrejas grandes, tá? De bispos e apóstolos, elas contratam empresa de marketing. Até a igreja católica agora também está adotando isso. Eles contratam pessoas na área de marketing para trazerem pessoas para encher a igreja. E uma delas contratou um marketing, uma pessoa nesta área para avaliar o que seria necessário para fazer para aumentar o público na igreja deles. E entre muitas sugestões que vieram ser dadas pelo consultor de marketing, houve uma que destacou, e a pessoa destacou bem isso. Eles sugeriram que a igreja retirasse de dentro da igreja toda da parede, de tudo aquilo que trazia a cruz. Que eles alegavam que a cruz trazia medo para as pessoas. Então, essas pessoas na área de telemarketing, eles orientaram os líderes dessa igreja, dessa congregação, não vou falar o nome aqui, porque eles alegavam que as figuras da cruz, as mensagens da cruz, trazia um certo medo, uma certa repreensão para as pessoas, e elas de uma maneira ou de outra não aceitavam. Nós estamos vivendo hoje numa época onde o evangelho da cruz ela é desprezado, porque o evangelho da cruz ela confronta as pessoas, trazem à tona aquilo que verdadeiramente somos. E isso, de uma maneira ou de outra, ninguém gosta ninguém gosta de ser confrontados. Gosta de confrontar, mas de ser confrontado não. Prega-se hoje o evangelho sem a centralidade de Cristo, uma mensagem que não é o evangelho central, que é a mensagem da cruz, o evangelho da mensagem da cruz. Jesus, qual a finalidade que Jesus veio a este mundo? Qual a finalidade dele? Com qual o propósito que Jesus veio a esse mundo? Precisamos entender isso. Muitas igrejas não entendem a finalidade disso. A finalidade é trazer de volta, o povo, seu povo, trazer de volta ao seio do Pai, através da sua morte na cruz, nos trazer uma nova vida. Assim como Adão foi expulso do paraíso por causa do pecado, Jesus Cristo nos trouxe de volta, nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz através
da cruz do Calvário. Então a mensagem da cruz, ela é de primordial importância para todo cristão. Precisamos entender isso, né? A nossa vida diária, nós temos momentos que nós precisamos tomar decisões sérias, não temos? A todo momento nós precisamos tomar decisões. As decisões para os problemas da nossa vida, como cristão, nós devemos sempre levar em consideração o exemplo de Cristo. E esse é o caminho que nos direciona sempre para tomarmos a cruz. Toda a decisão que Jesus tomou foi de ir para a cruz. Muitas situações poderiam tirar ele da cruz, mas ele estava focado e centrado na cruz. O destino dele, o principal propósito, a sua decisão era de ir para a cruz, né? No Evangelho de Marcos 15, Marcos 15, nós vemos que Jesus, quando ele foi preso, ele foi torturado, foi humilhado, colocaram sobre a sua cabeça uma coroa de espinho. Os guardas romanos chicotearam, maltrataram e deram a cruz para ele levar até o Gólgota, até o Calvário. Mas no caminho para o Gólgota, Jesus estava muito debilitado por tudo que já tinha passado, apanhado. E a Bíblia fala de um certo Simão Cirineu, que ele vinha do seu trabalho no campo, e talvez ele viu o alvoroço que estava ao derredor do caminho na saída de Jerusalém, que chamou a atenção dele, e por curiosidade, talvez, não sei, mas talvez por curiosidade, ele foi lá para ver o que estava acontecendo, porque ele estava trabalhando, ele não estava sabendo de nada. E ele chegou para ver, e pegaram ele para levar a cruz de Cristo. Jesus não estava aguentando mais. E esse certo Simão Cirineu, ele carregou a cruz até o Calvário. Esse Simão Cirineu representa eu e você. A cruz não era para Jesus, a cruz era para nós. Nós que devíamos ser crucificados, nós que devíamos carregar a nossa cruz até o Calvário e ser crucificado nela. Jesus, por amor, fez isso, tomou o nosso lugar, se deu naquela cruz por amor a nós, nos incluiu na cruz. E esse certo Cirineu, Simão Cirineu, Marcos enfatiza ele, que talvez, né, os historiadores dessa passagem dizem que talvez esse homem, ele se converteu, esse Simão, ele se converteu ao cristianismo, a Jesus, porque lá em Romanos 26, se não me engano, uma coisa assim, 16, Paulo fala do filho dele, que Marcos relata. Então provavelmente essa família foi totalmente convertida ao cristianismo, a seguir a Jesus, talvez por uma curiosidade, uma atitude que ele foi obrigado a tomar aquela cruz, mas a atitude de levar a ele aquele momento, tomou uma decisão, talvez tenha sido dirigido pelo Senhor, né?
Então nós vivemos num mundo em que a saída mais fácil é sempre aquela escolhida pelos homens, né? Nós cristãos somos confrontados com a outra mensagem: escolha o caminho da morte, o carregar a cruz. O mundo sempre escolhe aquilo que é bom para mim, e Jesus, o Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai, nos dá o direcionamento de uma escolha do caminho da morte, não da morte física, mas da morte do nosso velho homem, que é realizado na cruz do Calvário. Assim como, né, a Bíblia fala, eu vou falar com a minha linguagem agora, assim como Adão pecou, né, o primeiro Adão, o segundo veio para nos resgatar, nos trazer vida. Através do primeiro nós temos morte, e através do segundo nós temos vida, né? O carregar a cruz, e isso que Deus quer de nós, viver o verdadeiro evangelho. O mundo nos convida a viver um evangelho sem a cruz, um cristianismo vazio de valores e compromissos, uma vida de só curiosidade passageira e descompromissadas. As igrejas vendem um evangelho light, que pouco ou nada tem a ver com o que o Senhor Jesus ensinou e nos mostrou como exemplo. Lá em Mateus 16, 24 a 26, o Senhor nos ensina um texto que nos é conhecido. Mateus 16, 24 a 26. Então Jesus disse aos seus discípulos, ele disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Esse texto nós conhecemos de cor. Lá em Lucas fala aqui, né, no dia a dia, né, ele acrescenta, né, dia a dia. Mas agora, olha a observância seguinte: porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Ele acrescenta: se alguém quiser, ele não obriga, se alguém quiser, tome a sua cruz e siga-me. Aí ele fala para aqueles que estão, né, estão aí meio zoado aí, meio voado aí no mundo aí, porque quem quiser salvar a sua vida, perderá. Quem perder a sua vida por minha causa, achá-la. Quem crucificar o seu eu, perder a sua vida, ele está falando referente ao mundo, as coisas mundanas, as coisas que brotam dentro do nosso ser humano, né? O que significa escolher o caminho da cruz no nosso viver diário? Quando nós lemos esses textos, nós descobrimos algumas verdades. A primeira verdade: escolher o caminho da cruz significa escolher os valores de Cristo. Quando nós escolhemos seguir a cruz, pegar a nossa cruz e seguir a Cristo, o que nós estamos fazendo? Nós estamos escolhendo os valores de Cristo. Porque o valor de Cristo, qual que era o valor de Cristo para nós? Era o seu grande amor demonstrado na cruz de Cristo, na sua cruz, para nos resgatar, para toda a humanidade, salvar toda a humanidade por amor. Negar a si mesmo, negou a si, não usurpou ser igual a Deus, se humilhou. E isso que nós devemos seguir a Cristo,
ver os seus exemplos. No contexto anterior dessa passagem, em Marcos 15, que nós lemos ali, Pedro começou a reprovar a Jesus pelo que ele tinha falado a respeito de ir para Jerusalém, e que sofreria, e que seria crucificado, e que no terceiro dia seria ressuscitado. Pedro contestou, quis reprovar aquilo que Jesus estava falando. E Jesus disse a Pedro: arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Primeiramente, escolhermos os valores de Cristo. Qual eram os valores que Cristo dava importância? Fazer a vontade do Pai. Ele veio tão somente para cumprir a vontade do Pai. Não seja a minha vontade, mas a tua, Senhor. Que não seja o meu querer, mas o teu. E quando nós caminhamos no caminho do Calvário, da cruz verdadeiramente, nós negamos a nós mesmos. Nós não temos direito nenhum. Nós não temos direito nenhum. Jesus disse, a Pedro: arreda-te, Satanás, tu cogita das coisas dos homens, tu é para mim pedra de tropeço. Cogitar daquilo que está no nosso coração, nós como cristãos que entendemos a mensagem da cruz, nós cogitarmos das coisas dos homens, nós estamos sendo pedra de tropeço, assim como Pedro. Estamos sendo usados por Satanás. Aí nós vamos ver aqui que, depois nós vamos ver alguma coisa aqui. E como aquele que escolhe outro caminho a não ser o da cruz, é como alguém que escolhe, assim, quebra o sinal vermelho e o amarelo do farol. Eu coloquei aqui um exemplo. O farol tem o vermelho, amarelo e verde. Vermelho você não pode, amarelo você tem que ficar atento, que vai abrir ou fechar, e o verde você está livre. Então essas pessoas, quando tem essa escolha que não seja a escolha do caminho da cruz, ele quebra o vermelho e o amarelo, fica à vontade, que é o mundo, O mundo fica aí à vontade, a porta é larga e espaçoso é o caminho para a perdição. Mateus 7 fala. Em Tiago 1:22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Se nós temos aprendido, ouvido e vivido a mensagem da cruz, nós temos que ser praticantes da palavra. Em Tiago, nós estamos estudando Tiago 1:22, ele fala que nós devemos ser praticantes da palavra, não só ouvir, praticante da lei da liberdade. A lei da liberdade em Cristo não é fazer qualquer coisa, não. A liberdade, a lei da liberdade do Senhor Jesus, ela é firmada no amor. Jesus escolheu tomar a cruz por nós por causa dos seus valores, a cumplicidade que ele tinha com o Pai. Se quisermos cumprir o que Cristo disse a respeito de tomar cada um a sua cruz e segui-lo, vamos ter que tomar para nós também os valores de Cristo, valorizar a comunhão com o Pai, viver a verdade, tomar a Jesus Cristo como exemplo, viver os exemplos que Ele nos dá, viver os exemplos dentro de casa, no trabalho, entre os amigos. Tem que ser diferente, tem que ser um diferencial. Jesus, Ele andava no meio dos pecadores, mas Ele era o diferencial.
Ele era o diferencial. Tiago 1,25, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Tiago 1,25. Se nós atentarmos à lei, a cumplicidade, todos os valores de Cristo, e nós não sermos negligentes, mas sermos operosos, praticante da mensagem da cruz, nós seremos bem-aventurados. Muitas vezes iremos ter que escolher o caminho da cruz, o mais difícil, mas esse é o caminho aprovado por Deus, e nesse caminho dá na glória, na vida eterna. Uma segunda verdade nessa declaração de Jesus é que escolher o caminho da cruz significa amar com o amor de Cristo. O caminho da cruz de Cristo se cumpre na lei de Cristo, que se resume no amor. Independente de tudo, amor. A pessoa te ofendeu? Perdoa. Abençoa. Jesus, ele foi humilhado, chicoteado, pregado na cruz, e lá no final o que ele faz? Pai, perdoa, que eles não sabem o que fazem. Sempre disposto a perdoar, a amar, independente do que você vai receber. Esse é vida de cruz, tá? Negar o seu eu, negar a sua vontade, que às vezes você tem vontade de esganar, pegar e esganar, mas isso não, Jesus não fez isso em nenhum momento, e se ele estivesse vivendo entre nós hoje, não faria também. Não é inexplicável o que o Senhor Jesus fez na cruz por nós, mas foi puro amor a nós, pobres e pecadores. Não é possível ser seguidor de Jesus sem imitar o seu amor. Se retirarmos a cruz da história de Jesus Cristo, nós não teríamos razão para estar aqui hoje. Não haveria razão para estarmos reunidos aqui. Retire a cruz da história de Cristo e seríamos dignos de pena de morte. Felizes somos nós porque houve a cruz de Cristo e ela está presente em nossa vida, e o amor de Cristo por nós foi derramado nela, e nela a justificação, a remissão, a reconciliação. Nós temos que priorizar o amor ao nosso semelhante, como Cristo amou. E a Bíblia fala, a palavra do Senhor fala que Ele amou os seus até o fim. Ele amou os seus até o fim. Mesmo Pedro é um caso específico deste amor. O Pedro era o tal, era o bam. Na hora H, ele negou a Jesus, e depois Jesus chama ele e fala assim: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Passou um pouquinho. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabe todas as coisas. O amor, todo ponto da cruz, uma vida de um crucificado, está fundamentado na lei da liberdade de Jesus Cristo, que é o amor. Amar sempre, independente da situação. Tribulação, perseverança,
vamos passar, sem dúvida, porque isso é claro para todo cristão. Vamos ter luta, tribulações, mas Jesus fala: tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. E vencer o mundo foi através do seu amor. Foi através do seu amor. Terceiro ponto: escolher o caminho da cruz significa escolher imitar o compromisso de Cristo. No mundo em que o compromisso é com o próprio bem-estar e o sucesso pessoal, a mensagem de Jesus nos convida a ter um compromisso de uma vida com Deus Pai. Isso nos leva a todo dia, a todo instante, estar em comunhão com o Senhor, em oração, leitura da palavra. Esse é o dever de todo cristão. Quer ter uma vida abençoada pelo Senhor, não deixe de ler a Bíblia, não deixe de orar em toda situação. Às vezes o pastor fala aqui que antes de sair você ora. Às vezes eu tenho o costume de não orar, o hábito de não orar, mas eu estou tentando corrigir isso na minha vida. Você vai fazer alguma coisa: Senhor, é isso que eu devo fazer? É isso que eu devo comprar? É isso que eu devo fazer, vender? Devo fazer isso, Senhor? Me direciona, me instrui. Davi sabia fazer isso com o Senhor. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele consultava o Senhor. Outros, Moisés consultava o Senhor. Outros homens de Deus consultavam o Senhor antes de tomar decisões. E nós devemos, como cristão, hoje, mesma coisa, seguir os padrões, os valores de Cristo. Tudo é dele, tudo por meio dele, tudo. Sem Ele, nada nós somos. Não somos nada sem Ele. Não podemos nada. Ele é o tudo em todos, a palavra do Senhor fala. Então, assim, eu coloquei aqui a nossa vida como cristão, tomando a nossa cruz, seguir a nossa vida diária. Nós somos como alpinista. Você já viu o alpinista? Aqueles que escalam pedras, montanhas, tem uns que carregam apetrecho de segurança. Alguns não têm. Eles são tão espertos, que eles não têm aparelho de segurança. Então, eles sabem muito bem trilhar, porque de um determinado momento em que eles estão subindo as paredes de pedra, as suas mãos, seus pés estão agarrados na rocha. Enquanto até uma certa altura, ele sabe que se ele cair, talvez não aconteça nada com ele, mas de uma altura para frente, aí sim, ele tem que tomar todo cuidado, não olhar para baixo, porque isso traz na mente, mas prosseguir firme, agarrado na rocha, não largar, porque ele sabe que se uma bobeada que ele der, é morte certa. A nossa corrida, na nossa vida cristã, é isso também. A perseverança até o fim, e nos será dado a coroa da vida. A nossa vida cristã, ela tem que ser perseverante. Nós vemos isso em Tiago, não foi, Márcia? Nós estamos estudando Tiago. Então vamos ver, em Tiago 1,3, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança.
O Senhor Jesus nos deixou o seu exemplo de compromisso para conosco. Ele escolheu o caminho da cruz e trilhou até o fim, por mim e por você. Se alguém quiser saber o que significa tomar a cruz e seguir o Senhor Jesus, deverá entender que o Senhor exige isso como um compromisso. Se alguém quiser, ele não exige nada que você siga. Ele simplesmente coloca uma condição de alguém querer segui-lo. Mas se você decidir segui-lo, você tem que ser firme. Não pode desistir. Em Tiago 1,4, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Para tomar a cruz tem que ser perseverante. Andar em perseverança. No caminho da cruz, há lutas, há provações, há tentações. Tiago nos dá uma dica para quando estivermos no caminho da cruz e houver bastante luta e provação, para nós pedirmos sabedoria para o Pai das luzes. Está faltando, né? Tá difícil, Senhor. Pedir sabedoria. Sabedoria para enfrentar a situação, o problema. E a sabedoria vem do alto, né? E fala que para nós será dada, se nós pedir com fé, não duvidando de nada. A fidelidade e a perseverança a esse compromisso significa ter a vida plena e vida em abundância. Prosseguirmos no caminho da cruz. Na hora da dificuldade, falta sabedoria, peça ao Senhor, Ele vai dar, né? E finalmente nós percebemos que o escolher o caminho da cruz, teremos muitas provações e muitas tentações. Alguém sabe dizer qual é a diferença da provação e tentação? É a mesma coisa? O caminho da cruz, Jesus suportou as provações e na cruz suportou as tentações. Ele foi provado até a cruz, né? E na cruz ele foi tentado, como no deserto. Ele foi perseverante, obediente e submisso à vontade do Pai. Ele poderia ter desistido e cedido às tentações de Satanás lá no deserto e dos líderes que, você não é o Filho de Deus, desce a cruz, né? E quando estamos no deserto e passamos pelas provações, é que nós somos tentados. A tentação é no momento que você está passando um momento difícil, né? A palavra fala que o inimigo vive ao nosso derredor como um leão, querendo nos devorar. Aqui joga na sua orelha coisas que não condizem com a palavra. E você, se você não estiver firme no Espírito, firme em Cristo, nós somos sujeitos a cair e pecar. Jesus no deserto, ele estava, olha só, o seu corpo natural, o seu corpo humano, estava sem comer, sem beber, há quantos dias? É fácil? Vamos trazer para a nossa vida pessoal. É fácil? Não. Satanás veio, o que trouxe para ele? Primeira coisa, ofereceu algo que ele estava necessitado, pão. Não foi? Mas você tem que se prostrar diante de mim, tem que se dobrar, me adorar. Né? São tentações.
Uma coisa é diferente, tá? Nós vamos ver aqui. Tiago, vamos ler aqui. Tiago 1, de 12 a 15. Tiago, vocês viram que está tudo baseado em Tiago, né, irmão? Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Jesus estava sendo provado no deserto. Aí veio a tentação, mas como tudo aquilo que Satanás ofereceu para ele, uma pessoa cobiçosa já teria recebido. Primeiro era a comida que ele estava faltando, mas depois ofereceu reis, riqueza. E essas cobiças estão dentro do nosso coração. Se nós não atentarmos, se nós estivermos firmados em Cristo, não estivermos firmados na palavra, nós somos fáceis e passivos de cair nas tentações. A aprovação é dada por Deus, tá? Não para você pecar, mas a aprovação é para nos fortalecer, nos trazer fortaleza, né? O homem feliz eu vou falar aqui, ser perseverante, né? A aprovação aqui traz é diferente da tentação. Ela é positiva e a tentação é negativa. A aprovação positiva, ela vem de Deus para o nosso bem. A aprovação tem um propósito santo, que é nos aperfeiçoar, porque nós somos humanos e ainda nós somos imperfeitos. Então toda aprovação que nós passamos, que Deus permite nós passarmos, é para o nosso crescimento, para nós sermos fortalecidos nele, para aprendermos a confiar nele, para nós crescermos em graça, em conhecimento. E se falta na aprovação, falta sabedoria, peça a Deus, né? Propósito vital é fortalecer e nos purificar, porque nós somos humanos, nós somos imperfeitos, nós temos que ser tratados, nós somos vasos, nós temos que ser quebrado e formado outro, tem que formar outro. O vaso é ruim, quebra-se, se faz outro novo, né? Uma promessa, né? Um dia Deus nos dará a coroa da vida, para que aqueles que perseveraram até o fim. A coroa da vida é para aqueles que perseveram até o fim. A tentação, a aprovação, ela é positiva. A tentação, ela é negativa. A tentação vem de nós mesmos, do mundo ou do maligno, para o nosso mal. A tentação tem um propósito maligno, que é nos destruir na perversão e através do nosso enfraquecimento. Satanás, a serpente, tentou Eva lá no jardim, ela caiu, morreu espiritualmente, foi expulso do paraíso, tá? E lá aí eu estava imaginando a aprovação que Deus deu para Adão. Qual que foi a aprovação? A prova que Deus colocou Adão: não comer
Ó, tem aqui a árvore do bem e da vida, e tem aqui a árvore do fruto do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. Se você, dessa aqui você pode comer, qualquer uma você pode comer, mas dessa aqui você não pode comer, porque o dia que você comer você vai morrer. Provou ele, assim como provou Abraão. Não provou Abraão com seu filho? Ele foi perseverante e confiou no Senhor. Ele confiou no Senhor porque sabia que mesmo se ele crucificasse sacrificasse o seu filho, Deus poderia ressuscitar ele. Ele confiou plenamente. Prova. Jesus, às vezes, o Senhor nos prova, nos coloca uma prova, para ver se Ele realmente é o nosso Deus ou não, se nós somos filhos verdadeiramente. Deus nos coloca a prova, não para sermos, não para a tentação, para cairmos no pecado, mas para sermos provados diante do Senhor. Noé, quantos anos ficou construindo a arca? Ele creu no Senhor pela fé, creu e prosseguiu, perseverou até o fim, mesmo sendo zoado pelas pessoas, sendo muita coisa que deve ter ouvido. Quantos anos ficou construindo aquela arca? Perseverança até o fim, provação, perseverança, fé no Senhor, viver como Cristo fez até o fim, amou até o fim, amou o Senhor, amou o Pai até o fim, né? Ser tentado, a tentação vem pelos nossos desejos, pela nossa vontade, as nossas cobiças e por Satanás. Quando nós temos o nosso coração, por isso que a palavra fala que Deus nos daria um coração de carne, tiraria de nós um coração de pedra, porque o coração de pedra é esse que é o coração duro, que está voltado às coisas do mundo. Coração de carne, coração segundo o coração de Deus, está voltado para as coisas do alto. Deus pode nos provar para fortalecer a nossa fé, mas nunca para nos levar ao pecado. A genealogia do pecado, a cobiça gera o pecado, e o pecado gera a morte. Então, cuidado quando nós temos um coração cobiçoso, o nosso olhar altivo, cobiçamos as coisas alheias, ou as coisas que não são do alto, cobiçamos as coisas do mundo mundano. A Bíblia, Deus não reprova a gente ser abençoado monetariamente, financeiramente. Deus não reprova isso. Pelo contrário, se você for fiel, você vai ser próspero em tudo que você fizer. Por isso que Salomão pediu sabedoria para o Senhor. Ele falou assim: muito bem, Salomão, pedisse bem, porque tu não cogitaste coisas terrenas, pedisse sabedoria. Além de te dar sabedoria, eu acrescentarei na sua vida todos os bens. E Salomão foi um homem mais, além de ser sábio, ele foi monetariamente um dos homens mais ricos da época lá, que Deus acrescentou. Então, valores monetários, coisas, não quer dizer isso. Se você trabalhar de acordo com a vontade do Senhor, Deus vai abençoar o seu trabalho, vai fazer você prosperar. Mas quando você prosperar, não faça igual Salomão depois. Prosperou, foi um homem sábio, depois desagradou a Deus. 700 mulheres, mais as concubinas, hebreias,
que Deus tinha falado para não misturar com elas. E ele foi reprovado pelo Senhor depois, né? Sofreu as consequências do seu pecado, né? Romanos 6, 19 a 23, para nós finalizar. Falo como um homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste aos vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estáveis isento da relação à justiça, em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado escolheste? Somente as coisas de que agora vos envergonhais. Porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Resumindo, a nossa vida é pré-estabelecida por escolhas. Que sempre a nossa escolha esteja firmada em tomar a nossa cruz diária e seguir a Cristo e perseverar até o fim. Para o final nós podemos desfrutar da coroa da vida, a vida eterna, que está no porvir. Não está neste mundo, está no porvir. Por isso que ele fala que nós temos que ser perseverantes. Em João 17, Jesus faz aquela oração e fala assim: Pai, eu peço que não os tire desse mundo, que eles são desse mundo, mas o livre de mal. Nós estamos nesse mundo, mas o Senhor tem nos livrado do mal. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos ter um momento de oração.